Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Jotcast. Hoje a gente está recebendo duas referências aqui de Diamantina, muito conhecidas pelo pessoal daqui, mas a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a história deles. É um prazer muito grande receber aqui com a gente dois convidados ilustres. A gente recebeu hoje a doutora Patrícia, que é especialista em harmonização facial e implantodontia, e o doutor Marcos, que é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e ATM. É um prazer muito grande ter vocês aqui hoje, presente no terceiro episódio do nosso podcast. Prazer é nosso. Uma alegria voltar aqui no EJOD. Eu gosto muito de falar um pouquinho, contar a nossa história. É um prazer imenso e obrigada pelo convite. É ótimo receber vocês aqui também novamente. Já ajudaram muita gente a fazer evento com a gente e ter vocês aqui no podcast é uma honra muito grande. Vou começar um pouquinho. Doutora Patrícia, doutor Marcos, se apresenta um pouco. Apresenta o que vocês fazem, um pouco para o público que não te conhece, esse pessoal aí. Claro. Eu formei em 1997, na época aqui a Universidade Federal se chamava FAFEOD ainda, era a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, e a partir disso, logo que eu formei, fui trabalhar no serviço público, trabalhei em 2 prefeituras, e depois disso fui fazer a pós-graduação em ortodontia, acabando a pós-graduação em ortodontia, me especializei em ortopedia funcional dos maxilares. Visto isso, nos meus pacientes, a necessidade, às vezes, de intervenções em relação à ATM, e eu acabei gostando muito do tema ATM. Os pacientes chegavam, às vezes, com dores, com queixas, e, inclusive, não tinha nem para quem encaminhar esses pacientes. E resolvi também, depois, fazer especialização no tratamento da ATM. E, há um tempo atrás, a gente decidiu fazer uma clínica que englobasse, né, as nossas especialidades, e montamos a clínica CEON, que hoje funciona na Rua do Tijuco, no centro de Diamantina. Então, eu formei na PUC, não foi aqui em Diamantina, e formei em 2002. E desde que eu formei, eu fiz várias especializações, trabalhei no serviço público, eu fiz saúde coletiva, eu fiz implantodontia, prótese, e num belo dia eu me identifiquei muito fazendo harmonização. Foi meio que por causa do curso de implante, uma coisa puxou a outra. E então é isso, sou especialista em harmonização desde 2018. Show demais. Bacana demais. E deixa eu perguntar para vocês falaram, vocês formaram e tal, mas por que odontologia? Quando que vocês decidiram que eu acho que odontologia é isso que eu quero ver? Eu acho que a história é um pouquinho diferente a minha da parte pelo seguinte: eu não tenho nenhum dentista da família, até hoje não tenho, sou o único dentista da família, nem tio, nem avô, nem primo, ninguém na família que faz odontologia. E minha mãe, desde criança, tinha esse sonho que era dela. Marcos vai ser dentista, E eu tinha vontade de ser engenheiro, sempre fui de desmontar as coisas e reconstruir, Lego, essas coisas todas. Mas no segundo grau eu comecei a me identificar um pouco com a biologia, com a química, comecei a gostar muito disso e vi que dos cursos que se adaptavam a esse meu jeito também de pensar, odontologia se parecia muito. Desmonta coisa, monta Sim. coisa, parafuso e não sei o quê. Então, assim, parecia um pouco comigo também. Eu sempre gostei de estudar e odontologia exige que a gente estude bastante também. Então, acabou que eu queria sempre uma profissão que eu fosse meio que dono do meu nariz, que eu pudesse escolher os dias da semana que eu fosse trabalhar, horário, cidade que eu fosse morar. E a odontologia me permitia isso. Então, acabou que gostei da ideia, que minha mãe já tinha desde a minha infância, e acabei passando com 17 anos no vestibular e estou aqui até hoje, desde 94 que eu comecei a faculdade. E você, doutora Patrícia, minha mãe, né, dentista, e é a minha referência até hoje. E eu cresci aqui na faculdade, gente. Então, nas reuniões dos professores, nas casas, né, enquanto todo mundo ia confraternizar, tava eu lá no meio. Então, a minha casa, eu era diamantinense, faculdade aqui, esperando minha mãe sair e tal. Eu não tive muita opção, não. Eu fui... E quando a gente começou a namorar em 1994. Eu já estava fazendo o meu primeiro ano de faculdade. Então, não sei se incentivou também, né? Ter um namorado que fazia odonto, a mãe dentista, pode ser que foi um incentivo a mais de fazer a carreira igual, na mesma profissão. Talvez pode ter sido... Exato. Pode ter contribuído, né? Show de bola. E agora minha pergunta vai para a Patrícia.
Hoje a gente sabe que o seu foco principal está na harmonização facial, você presente no Instagram, todo mundo te conhece na cidade. Mas eu gostaria de saber como que surgiu essa mudança no seu foco, tendo em vista que antes a sua especialidade principal não era harmonização, você não trabalhava com isso. Como que surgiu esse estalar de dedos para mudar de direção? A vida é muito engraçada, né? Nada foi combinado. E pelo contrário, nem imaginava fazer harmonização, até porque na minha época não tinha. Né? Eu fiz implantodontia e trabalhei muito com implante, eu gostava muito, gosto ainda de cirurgia. E aí, num belo dia, eu estava fazendo um curso de PRF, que é plasma rico em fibrina, e o professor falou assim, olha, esse pessoal aí da harmonização tá colocando no rosto. Eu falei, epa, gostei da ideia, porque eu tô envelhecendo, eu quero colocar também. O que isso faz? Seu próprio sangue, né? Fazendo colágeno no rosto, eu quero pra mim. E a gente faz na implantodontia regeneração óssea guiada, levantamento de seio, com o PRF. Então, eu fui uma das primeiras, né? Eu comprei até com o professor a centrífuga. Isso. E eu sempre tive facilidade, fiz curso de venopunção. E eu falei, bom, e em Sete Lagoas ia abrir a primeira turma de harmonização em 2017 ou 2018. Eu falei, Marcos, ele já estava assim, cansado, né? Que eu viajava. A gente estava com 3 crianças 3 em casa. Crianças pequenas. Há 2 anos, 2 anos e meio, viajando uma vez por mês, né? Uma semana por mês, para fazer especialização. Falei, peraí, agora também para. Para. Só que eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu acredito muito em outras coisas que quando tem que ser, Sim. E o que aconteceu? Eu tava lá, primeira turma, eu falei, Marcos, eu vou fazer. Ele falou, não é hora não. Eu falei, já fiz inscrição. E fiz, amei, mas continuei com o implante. Fui fazendo as cirurgias e eu gosto, eu acho que a gente tem que ter o dom, né, de fazer bem feito Sim. tecnicamente, tratar a pessoa bem. E aí eu comecei a fazer a harmonização junto com a implantodontia. E começou a dar uma confusão, tanto de pacientes que estavam na agenda, eu não sabia o que era. Não tinha dia específico para harmonização, não tinha dia específico para o implante. E eu fui trabalhar na Clínica da Serra, eu fui convidada pelo Silvio, neurologista. Ele me chamou para fazer harmonização lá na clínica e eu comecei a ficar muito voltada para isso. Na época, o nosso CFO ainda não aceitava a harmonização como especialização. Em 2019, no congresso em São Paulo, no CIOSP, eles bateram o martelo e falaram, não, agora a harmonização vai fazer parte da especialização de odonto. Então, eu me senti mais segura para exercer a harmonização de uma forma clara e legal. E, além disso, teve essa confusão, oh meu Deus do céu, paciente é o quê? Implante, harmonização. E também, para a gente fazer a questão de compra, muito implante, prótese, componente protético, aí depois vem um botox, depois um ácido hialurônico. Aí eu falei, não, tô ficando cansada e realmente, ano passado, eu coloquei esse ponto final. Veio na nossa vida, né, o Luiz, que é implantodontista, no momento que eu estava procurando alguém, mas eu não sabia que eu estava procurando, eu só queixava, Marcos, eu não estou aguentando, eu estou cansada, eu quero sair do implante. E ele, mas o que a gente vai colocar? Apareceu o Luiz, que é super competente. E aí, a partir de dezembro, só harmonização. Focando só em uma coisa assim. Bacana demais. E foi tranquilo, esse ponto final, assim, como é que foi? Você conheceu o Luiz, teve a confiança, já estava queixando, você devia estar ouvindo aquilo. A vida é muito louca, gente. A gente só aprende com a maturidade. Deus sempre tem coisas para colocar na sua vida que você não sabe que está previsto para acontecer, né? Então ela sentiu isso, essa necessidade, e Deus pensou assim, poxa, deixa eu achar um profissional competente, perfil de vocês, para colocar na vida de vocês, que foi o Dr. Luiz que trabalha com a gente com implante. Então, não precisa a gente fazer esforço, não. Você sente, você deseja, e
e a coisa aparece. É um negócio assim, Sim. quase que inexplicável, É. mas que a gente hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente já sabe que você fazendo as coisas da forma correta, o certo vai acontecer e no final vai dar tudo certo. Acontece de forma natural. E o interessante disso tudo é que passa por um crivo da clínica Seon, né? Não é chegou ali, aqui meu currículo e pronto, não. Então vale a pena contar essa historinha. O Luiz veio conversar com a gente, eu falei, não, tudo bem, gostei do seu currículo, ele já tem mais anos de formado, já é mais maduro, gostei do jeito dele e tal, mas peraí, você tem que ver como eu Tem um diferencial, opero. né? Você tem que ver como eu opero, porque os meus pacientes gostam dessa forma. E depois eu vou ver como você opera. Aí a gente conversa. Aí ele me viu operando, eu vi ele operando, falei, Marcos, tem jeito não, é ele mesmo. Então passou no teste. Certo, mano. E hoje eu sinto ciúmes. Os pacientes que Patrícia, como assim? Você tá largando, não tá fazendo mais implante e tal. Falei, não, vai vir um cara que é ótimo, que é o Luiz, um doutor maravilhoso. Hoje eles nem olham pra mim, apaixonado com o Luiz. Mas isso, né? Isso é um bom que você escolheu a pessoa certa para Exato. Doutor Marcos, essa é a sua pergunta, assim, que a área que o senhor é especialista é totalmente diferente. A ortopedia dos funcionais maxilares é uma área que, ainda principalmente dentro da faculdade, é pouco falada. A gente fala um pouco de DTM, a gente fala um pouco dessa área, mas ainda não é algo que tem ainda muita presença aqui, eu queria entender. Inclusive, algumas vezes, já tem um tempo já que eu não venho à faculdade, mas eu já vim muitas vezes, como professor voluntário, dar aula de ortopedia, né? O próprio Paulo César, que de São João Evangelista, quando ele era professor, ele já aposentou, me chamava muito para dar aula para os alunos dele, a minha sogra, professora de Consolação, já me chamou também algumas vezes, e o pessoal ficava apaixonado por ortopedia, só que ela não faz parte da grade curricular aqui da universidade. Então, a maioria das pessoas se forma sem saber que existe ortopedia. Agora, como que eu conheci ortopedia? Eu cursava pós-graduação em ortodontia. E durante o curso de ortodontia, que eram 2 anos, eu sentia falta de aprender como tratar crianças. Era um negócio engraçado. Aparecia, às vezes, um paciente para a gente triar, e eu olhava, poxa, que legal, uma classe 2, um caso assim, legal às vezes de tratar quando mais novo, o pessoal do curso falava assim, não está na idade, ele tem vários dentes de leite, sim, não é caso para ortodontia agora, aí tirava o paciente de triagem. E eu pensei assim, naquela época eu não tinha filho, né? Pensei assim, poxa, se eu tivesse um filho com esse problema e precisasse tratar, e quisesse tratar, poxa, eu ia mandar o menino esperar fazer 12, 13, 14 anos para colocar um aparelho fixo? Não faz sentido. Deve existir alguma coisa que trate isso. Isso foi em 2002. Imagina quanto tempo tem isso, né? 2001, 2002. Então, fui correr atrás. Poxa, deve existir. E descobri um professor, assim, que hoje é meu amigo, e um cara, assim, sensacional, que é o professor Marcos Gribel, e ele tinha um curso de ortopedia funcional em Belo Horizonte. E ele é um cara renomado no mundo inteiro, dá curso até fora do Brasil. E descobri que ele ensinava ortopedia, e não existia especialização em ortopedia. Fui atrás dele, conversamos, e o que eu fiz? No mês que eu acabei ortodontia, no outro mês eu comecei a fazer ortopedia com ele. Não existia especialidade, era um curso de 30 meses, que era igual uma especialização, mas não te dava título de especialista, porque não existia especialista em ortopedia. Então, quando foi em 2003, eu já cursava, o CFO desmembrou ortopedia da ortodontia. Aí a ortodontia teve que aceitar, eles não queriam, a nova especialidade que chamava ortopedia funcional dos maxilares, que já existia desde a década de 70. Ela foi criada na Europa. Então, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, né, sobre a questão dos Estados Unidos. Lá a ortopedia praticamente não existe nos Estados Unidos, mas na Europa ela é muito conhecida. Então, quando isso virou uma especialidade, o CFO abriu para quem já cursava cursos que tinham carga horária de especialização, para que a gente pudesse fazer uma prova, análise de currículo, entrevista e apresentar casos clínicos, né? E eu passei nessa prova e com isso tive o título de especialista em ortopedia. E apaixonei. Quando eu conheci a ortopedia, falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E aí a ortodontia sempre foi do lado ali, andando junto, mas a ortopedia foi o que sempre me emocionou e é o que eu faço mais até hoje. E visto durante os casos que eu atendia, muitos casos de DTM, eu não tinha para quem mandar. Então eu via os pacientes com problema de ATM, até conhecidos às vezes que precisavam de atendimento e eu não tinha para quem mandar. Falei, deixa eu estudar isso aqui também, né? Então você vai buscando ali aquilo que te interessa e que você sente necessidade nos pacientes também.
Em 2008, eu fiz um treinamento na escola de quem criou muitos dos aparelhos ortopédicos, que chama Pedro Planas, em Barcelona. Fui para lá, fiz um estágio na clínica dele e lá aprendi também um pouquinho sobre ATM. Quando eu voltei, aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a ATM. Então, desde 2008, eu comecei a ortopedia e ATM. Quando foi em 2013, fui para os Estados Unidos fazer o curso com o professor Ockerson, que é muito famoso, acho que muita gente deve conhecer, o professor Ockerson. Fiz o curso com ele em 2013 na Universidade de Kentucky. E de lá para cá, de 2013, foquei também muito na ATM para poder trazer tudo que existia de melhor para os pacientes. Então, assim, eu sempre, eu com a tua parte, a gente procura assim, o que tem de melhor? O que eu posso oferecer de melhor para o meu paciente, né? Após o curso com o Ockerson, comecei a fazer especialização com o professor da Argentina, até faleceu ano passado, que é o professor Jorge Learreta, de uma técnica um pouco diferente de tratamento da ATM. Então, tudo que eu via, que eu falei, poxa, isso vai melhorar a vida do meu paciente, eu ia atrás e ia fazer para poder oferecer o que realmente tem de opção de tratamento. Hoje, na clínica, a gente praticamente tem, tirando a endodontia, que a gente não tem na clínica, a gente faz todas as especialidades. Então, a gente oferece para os pacientes tudo que tem realmente de melhor. Dentro da ortopedia e dentro da ATM, posso dizer que onde existe solução, eu estou buscando, estou procurando. Bacana demais. Verdade. E agora para vocês dois, uma pergunta que vai servir para mim, para o Davi, para a galera que está estudando aí, que está vendo o podcast. Para a gente que ainda é estudante, a gente vai passar por todas as matérias, muitas vezes a gente tem muita dificuldade em uma parte, numa outra, igual na cirurgia, não tenho mão, na dentística eu não estou sabendo fazer a classe 2 e assim vai. Mas como que a gente vai conseguir identificar dentro da graduação uma área para a gente seguir, ou isso vai surgir depois no mercado de trabalho, ou realmente, muita gente fala, né, o que se faz com amor se torna algo que vai ser fácil de fazer. Mas como é que foram para vocês isso? Esse interesse surgiu na graduação, ou só depois de formar, com o mercado de trabalho, vocês conseguiram desenvolver isso? Como é que foi? Tem algum conselho para os estudantes? A minha história é um pouquinho diferente, porque eu fiz um pouco eu segui o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela era professora, aposentou, da saúde coletiva. Então, eu formei falando que eu ia fazer saúde coletiva por causa do exemplo. Menino, mas é muito sofrido, falta material, não recebe a valorização. Não é valorizado. né? E eu passei por um momento muito triste da minha vida por causa da odontologia. Porque eu vi o Marcos indo todo feliz pro consultório e eu, como assim, ser dentista, indo feliz pro consultório? E ele apaixonado e eu lá triste, quase deprimida, falando, meu Deus... Você largar a odontologia, na verdade. Eu queria largar o odonto, eu cheguei a pensar em fazer outra coisa. Eu queria montar franquia, para ela trabalhar, porque ela não estava gostando. Eu estava muito infeliz na odontologia. E aí, essa infelicidade me fez procurar psicólogo. E aí, o psicólogo, a gente entrou num consenso que... Eu gosto muito da odonto, eu não gostava da área que eu estava porque eu era desvalorizada. Nossa, era uma confusão geral e a área pública é maravilhosa, tem tudo para dar certo, eu amo o SUS, mas eu acho que ainda tem um gap aí que a gente tem que construir e tá construindo. Mas na minha época foi muito difícil, eu fiquei muito triste. E o psicólogo me ajudou a encontrar uma maneira. Eu queria sair da odonto, ele falou, não, tenta outro curso, tenta outra especialização. Aí eu conversando com o Marcos, tomando um vinhozinho à noite, ele, o que você gosta? Eu falei, nossa, eu amo cirurgia. E com dó, porque a odonto hoje ainda é curativa nos postos de saúde, infelizmente. Mas eu fazia com prazer. Triste falar, mas eu amava a cirurgia, enfim. Ele falou, então vamos faz implante. Eu falei, não, uma mulher no implante, olha o preconceito, olha a crença limitante. Ele falou, o que tem? E eram poucas as mulheres na cirurgia. Eu falei, quer saber? Então vou fazer. Fiz, encantei, amei, não faltei uma aula do curso de especialização. Os pacientes encantados e eu me reencontrei. Então foi nessa vibe. A implantodontia foi um amor que vou ser eternamente grata, fico até emocionada, porque mudou mesmo a minha maneira de ver a odontologia. Então isso é muito importante para quem está começando,
entender o que gosta de fazer. Porque fazer vou fazer faceta. E você não tem paciência para fazer faceta. Então, vai para um outro caminho. O odonto é muita área legal. Então, eu acho que para mim foi isso. E a harmonização veio assim. Eu falo que eu tive que ir para o implante para conhecer a harmonização. Então, eu sou muito grata ao implante. Minha época com ele, meu casamento terminou. Mas é isso. Aí a harmonização veio por causa desse curso de PRF. Eu já dei um spoiler aí antes. Bom, é importante isso que o Paty falou, né? Primeiro, saber o que você gosta. Porque se você for, mesmo que te dê dinheiro e que você faça algo que não parece com você, que você não está, igual ela falou, Marcos ia feliz para o consultório, mas porque eu fazia o que eu gostava, então, e faço até hoje, então isso realmente me deixava feliz. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava formando, a minha vontade era fazer cirurgia bucomaxilo. Era um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas por quê? Porque eu achava legal, deve dar plantão, né? Trabalhar no hospital, deve ser um negócio legal, você andar assim no meio dos médicos ali, deve ser muito bacana, alguém te ligando no meio da noite, a gente viu os filmes, né? Deve ser muito legal. Depois eu pensei, poxa, para ser bucomaxilo, normalmente você tem que morar numa cidade maior, né? Exatamente. E era o que eu não queria, morar em cidade grande. Então eu já repensei e falei assim, poxa, bucomaxilo, pensando bem, vou ter filho, já descartei. E aí pensei, no caso, na ortodontia e comecei a fazer ortodontia porque eu gostava de mexer muito com a mão, ferrinho aqui, alicate ali, sempre gostei disso, então parecia comigo, né? Eu gosto de atender criança, então a ortopedia, por exemplo, veio para uma pessoa que gosta de atender criança. Se você não gosta de criança, ortopedia funcional, pediatria, determinadas especialidades não são para você, né? Se você gosta ou não liga, pelo menos, para sangue, periodontia, cirurgia, implante. Então, eu acho que a primeira coisa é você pensar, o que parece comigo? O que eu tenho paciência? Se eu fizer isso, imagine que você fica ali, às vezes da 8 da manhã às 6 da tarde, fazendo a mesma coisa, todos os dias. Se é uma coisa que você não gosta, dificilmente você vai fazer bem feito. Então, pensa o que você gosta, porque você vai fazer aquilo por 20, 30, às vezes 40 anos. Então, acho que a primeira coisa é isso. E depois, se é algo, por exemplo, que você tem que ficar sempre renovando o conhecimento, e quem gosta de estudar, aí sim, beleza. Eu queria fazer uma coisa que eu acabei de especialização ali, não preciso ficar atualizando muito. Então, acho que é muito isso, né? E praticar 1 ou 2 anos daquilo, acho que é sempre válido, né? Ou o serviço público, eu trabalhei, Patrícia trabalhou em serviço público também, pelo menos 2 anos cada um. Então, eu pude ali fazer um pouquinho de cada coisa e aí sim identificar o que a gente gosta. É difícil, algumas pessoas já acertam, né? Desde o começo. Outras, eu acho legal exercer 1 ou 2 anos para definir que especialização fazer, porque realmente é muito amplo, tem muita opção, né? É bom conversar com profissionais que fazem aquela especialidade, a gente está sempre aberto, né? A conversar com as pessoas, a aconselhar, a tirar dúvidas e tudo mais, para que você decida, para não ficar também trocando de especialidade durante a vida, né? Gente, vocês falaram agora que vocês trabalharam no serviço público, teve esse tempo para a gente se entender também nas várias áreas, chegar a trabalhar em clínica popular aqui hoje, acaba que tem uma desvalorização da profissão. Pelo grande número, muitos profissionais se submetem, né? O perfil da clínica popular são pessoas que estão começando, que estão querendo pegar ali a mão, entender, experiência. Então, eu acho que eu fiquei uns 2 anos, né? Foi 1 ano e meio, não chegou a 2 anos, não. E também não é uma vibe que me agradava, então não fiquei muito tempo, mas eu também sou muito grata porque eu peguei agilidade para trabalhar bastante. Então tiveram esse processo. Eu não cheguei a atender em clínica popular, atendi em prefeitura e logo montei um consultório e fiquei um pouquinho ainda consultório e prefeitura e saí da prefeitura, atendi um tempo o convênio do IPSENG, mas já no meu consultório. Mas o serviço público me ajudou muito a ter agilidade, a lidar com pessoas, a entender a carência, inclusive, que é da odontologia, e pude dar a minha contribuição, que quando eu atendi, realmente me dediquei muito ao que eu fazia ali, então isso contribuiu muito. E Patrícia, o tempo que ela atendeu em clínica popular, tenho certeza que ajudou a pegar essa agilidade de você fazer coisas ali que no improviso, às vezes com material que não é de qualidade boa, mas você tem que se virar, e a gente acaba, não é que você tenha que passar por isso, mas já que você está ali, pelo menos aproveite perdido, e aprenda. Pelo menos foi o meu. Não que é certo ou errado.
Você pode já ir galgando aí, eu quero fazer faceta e resina, e faz os cursos, e ser o bambambam do que você faz. Você tem que lembrar sempre que, assim, vai ter dia que você não dormiu bem, que você tá cansado, que você tá gripado, que seu filho deu problema, uma doença. E você vai ter que enfrentar aquilo ali no seu dia a dia de bem com a vida, né? De bem com o paciente. Então é tratar as pessoas e lembrar de fazer uma coisa bem legal para que você sinta bem mesmo não estando bem. É isso. E como é que foi esse processo, assim? Você falou que foi já para um consultório próprio. Sim. Como é que foi esse processo de transição do consultório próprio e até a criação da clínica? A gente sabe que empreender sempre é um risco. Você deixa de ser só dentista e vira administrador. Essa talvez seja a parte mais complexa, né? Porque o que acontece? Eu montei o consultório numa cidade pequena, chama Santana de Pirapama. Então, a minha primeira experiência por muitos anos foi um consultório pequeno, só um consultório numa cidade pequena. Eram poucos dentistas, então você acaba não te forçando a aprender muito sobre empreendedorismo. Montei o consultório, sobre gestão, era eu e uma secretária e pronto. Depois a Patrícia começou a atender comigo lá nesse consultório e depois de alguns anos a gente acabou mudando para Diamantina, porque a família dela é daqui, e mesma coisa, um consultório e uma secretária. Quando a gente resolveu fazer a transição, aí sim a gente entendeu que o dentista precisa saber de gestão. E é algo que a gente não aprende na faculdade. Infelizmente, a faculdade, acho que ela ainda peca muito por ensinar isso aí. Porque quando a gente foi fazer essa mudança, a gente simplesmente achou que é o seguinte, vamos montar uma clínica com vários consultórios, vamos ter vários dentistas junto com a gente e vai ser tudo muito lindo, maravilhoso. E na verdade não é assim, porque vem uma série de fatores envolventes ali, burocráticos, a questão de impostos, ela muda bastante quando você vira uma pessoa jurídica, a contratação de vários funcionários, aí tem toda uma questão da vigilância sanitária que fica mais em cima, porque todo consultório deve seguir, mas quando é uma clínica, é muito mais amplo, são vários consultórios ali, uma recepção maior, banheiro na recepção, banheiro lá dentro, e por aí vai. Então, a gente teve que aprender, inclusive a gente fez curso de gestão, né? Tanto de gestão, que esse mais foi a Patrícia que fez, gestão de pessoas, gestão de consultório, e eu fiz mais de gestão financeira, para ajudar nesse conhecimento, para que a gente pudesse fazer com que a clínica prosperasse mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o país nos exige. E graças a Deus, depois de muita luta e aprendizado, a gente está conseguindo colocar a clínica onde a gente gostaria que ela sempre estivesse desde o começo, né? Show de bola. Quer falar um pouquinho ainda dessa questão Sim, da eu gestão? acho que a gente fez o curso numa época boa e o curso nos ajudou a ter um norte de como deveríamos fazer tudo. Só que no papel é lindo. Na prática, gente, é muito desafiadora. A questão de você ter uma cultura e as pessoas, né, terem outra. A gente passa, né, pessoas ali que não entendem o seu jeito de ser. Nós dois somos, não falo que é certo, mas a gente é muito perfeccionista. Então isso para quem é horrível, e isso não é vantagem nenhuma falar que é. Só que a gente sofre com isso. O que acontece? Todo mundo que entrava, a gente falava, fazia, nanana. Hoje já entra algum lá, eu olho, oi... A gente já não tem tanto ânimo mais, sabe? Porque é difícil. O RH, o tal do funcionário, eu tô falando para vocês terem, eu não sei se alguém que já passou aqui antes já falou sobre isso, mas é para vocês entenderem que a gente tem que estudar sim a gestão, a gente tem que entender na clínica. Quando a gente abriu a clínica, a gente contratou o Cristiano para fazer um treinamento com todos os funcionários. E foi maravilhoso. Ele fez um treinamento com a gente, né? Com os proprietários. A razão de ser. Ele tem a razão do ser. Ele é muito pessoas, bom, né? Inclusive para vir aqui para dar dicas para vocês. Já fica aí o convite, a indicação. Seria legal a presença dele aqui. Ele colocou a clínica assim, porque a gente acha que quando vai ali no exame de sangue e vê ali aquela plaquinha no laboratório, cultura, nananana, valores, aí você acha que é um Ctrl+C, Ctrl+V e na minha clínica vai ser igual. Não é nada disso. A gente demorou assim meses para entender
qual que era a cultura, os nossos princípios, os nossos valores. E isso daí foi colocado de uma maneira tão carinhosa e tão verdadeira da gente, que toda hora que chega alguém, já tem alguma coisa estabelecida ali para falar, olha, a nossa cultura, a gente é assim, assim, assado. A gente valoriza pessoas, a gente coloca em primeiro lugar as pessoas. Então, queremos tratar bem os funcionários, porque lá é lei, né? A gente trata bem, independente, porque é inconcebível hoje em dia, mas sim, a gente colocou lá como regra tratar bem as pessoas, não ter aquela questão de fofoca, E, nesse meio, tratar os funcionários e o paciente. Enfim, na prática é muito lindo, na teoria foi muito confuso, foi muito... Mas tudo é aprendizado. Então, a gente, como eu disse aqui antes, a gente saiu de um consultório e uma SB recepcionista e fazia tudo, né? Para gerente, recepcionista, SB, faxineira, a pessoa que faz a parte da prótese ali, mais os dentistas. Então, quando você vai gerir várias pessoas, a sua cabeça tem que ser um pouco de empresário, não tem jeito, né? De vez em quando você tem que sair da cadeira de dentista e ir para a cadeira de empresário. E isso você tem que ter conhecimento para isso. Então, se qualquer um, né, que vá formar e pretenda empreender dessa forma, é importante que tenha esse conhecimento não só de odontologia, um conhecimento de gestão, um conhecimento de economia, um conhecimento de impostos, de contabilidade, e essa parte fica mais comigo. Então, eu estou aí aprendendo ainda e cada dia que passa, aprendendo um pouquinho mais. E como é que nasceu a ideia? Como é que vocês olharam e falaram assim, não, agora chegou o momento da clínica e já pensava, ou veio do nada? Mas é engraçado isso, olha que interessante. Em 2004, a gente tinha acabado de casar, nós casamos em 2003. Em 2004, a gente ia mudar para o Mato Grosso, porque como a gente estava numa cidade muito pequena, chama Santana de Pirapama, a gente queria fazer isso, ter uma clínica legal, e aí a gente ia mudar para uma cidade que chama Sinop, no norte do Mato Grosso. E lá, quando eu cheguei, Patrícia nem chegou a conhecer a cidade, porque eu fui para poder desbravar, e lá a cidade muito promissora, já estava tendo shopping na cidade, a cidade crescendo muito. Agronegócio bombando em 2003. Eu só via clínica, só clínica legal, né? Clínica popular não. E já aluguei uma sala grande, já com 2 consultórios, assim, para fazer um negócio legal, com recepção grande, um negócio do outro mundo. Quando ela ficou pronta, que a gente ia mudar para lá, para ter essa já clínica, a gente decidiu que não iria para longe. A gente queria ficar perto da família, queria ficar nas nossas raízes, que a gente ia para um lugar muito diferente daqui. Decidimos não ir. Quando o consultório ficou pronto, eu vendi e voltei para Diamantina. A Patrícia estava indo mudar e nem foi, né? Pronto. Depois disso, continuamos com o consultório por alguns anos, né? Até que a gente pensou assim, vamos voltar com aquela ideia de ter clínica. Somos nós dois dentistas, então vamos arriscar de aumentar aqui para 2, 3 consultórios, onde tem a clínica hoje são 3 consultórios, né? E isso foi em 2018. A gente adquiriu esse lote, onde é a clínica Seon, que é uma coisa difícil em Diamantina, lote principalmente no centro, né? Conseguimos comprar o lote e do lote já pensamos, aqui vai ser a clínica, já mentalizávamos aquilo que a gente falou mais cedo, né? As coisas vão acontecer, se você faz do jeito certo, vão acontecer. E a partir daquele momento, passamos, né, procurar o arquiteto para fazer projeto, engenheiro, quanto que vai ficar. Fomos no Banco do Nordeste, fizemos o financiamento, né, da clínica no Banco do Nordeste, que ajudou bastante. Então, acho que 2018, 2019, a gente identificou que o consultório não dava mais um consultório para nós dois. Os dois com muitos pacientes, tendo que trabalhar na hora de almoço, sábado, às vezes até domingo ia lá para atender um ou outro. Então, naquele momento, a gente viu, não dá mais para ser um consultório só, tem que ser uma clínica. Então, foi 2019, a gente bateu o martelo para poder começar a projeto, construção, e ficou pronta em 2022. A clínica ficou pronta e começamos a funcionar no meio de 2022. E quando a gente fala do dentista, muita gente tem um estereótipo daquele cara sozinho na salinha, trabalhando lá, igual você falou anteriormente, sim. SB fazendo tudo. Fazia tudo. SB fazendo tudo. Mas, igual vocês falaram hoje, você já tem uma mente praticamente de empresário mesmo, tem que desenvolver essa mentalidade. Então, como que foi para vocês essa trajetória de tentar equilibrar a parte clínica e a parte empresarial, a parte empreendedora? Uma loucura. Então, é engraçado isso, porque quando eu fui para Sinop, aquilo me ajudou, me fez amadurecer. Eu ia de ônibus, era 30 horas de viagem, sabe aquilo que você sofre, fala assim, poxa,
fazendo aqui longe de Mato Grosso, um calor, e longe de Patrícia, e aquela coisa toda, e eu, sabe, e visitava os dentistas lá, conhecia as clínicas, tudo isso foi um passo a passo, não veio de uma hora para outra, né? Tanto é que quando eu montei o consultório lá, isso em 2004, ele já chamava C1 Centro de Ortopedia, Centro Especializado em Ortopedia Maxilar. A Patrícia ainda não tinha especialidade, ela ia entrar como clínica. Eu tinha, mas não era... Do serviço público, né? Sim. E eu já era ortopedista funcional. Então eu já montei em 2004 com esse nome, já tinha uma logomarca, contratei empresa, aquela coisa toda. Só que aí decidimos não ir para lá. Então quando a gente voltou, ficou esse sonhozinho aí de empresário, acho que enrustido ali de 2004 até 2018. Foi quando a gente, né, resolveu fazer isso. Então, na verdade, cada ano que se passava, a gente ia aprendendo um pouquinho, vendo outras pessoas que empreendiam, né? E vendo assim, poxa, é pra gente? Porque também não é para todo mundo. Eu acho que é importante isso. Não é que todo dentista tem que ser empresário de clínica, tem que ter dentista trabalhando para ele, tem que ter vários funcionários. Mas a gente sentiu essa necessidade de aumentar o efetivo, vamos dizer assim, de pessoas para nos ajudar nas especialidades que a gente não fazia. Então porque eu acho que para você ser realmente bom naquilo que você faz, é ideal que se dedique àquela especialidade. E eu sou apaixonado por ortopedia e por tratamento da TM. Então é uma forma de eu me dedicar bastante a só essa especialidade, Patrícia agora dedicando somente à harmonização, e os colegas que trabalham com a gente, fazendo cada um a sua especialidade. Mas ainda assim é difícil conciliar, e eu luto muito para que ele não vá domingo ao consultório, à clínica. Então, é muito louco isso. Então, esse ano, tem um mês mais ou menos, eu lutando muito, consegui com que ele fechasse a agenda pelo menos uma tarde, uma manhã, né? Para resolver a parte burocrática de gestão naquele dia. A gente vai aprendendo, né? Com o tempo você consegue fazer mais coisas em menos tempo. Enquanto você ainda está imaturo naquilo, você vai gastando uma tarde inteira, às vezes para fechar um caixa, para fazer uma coisa que às vezes é simples, mas que você ainda não tem experiência. Hoje, já são quase 3 anos e meio de clínica, já fica mais fácil. Então já consigo começar a fazer em menos tempo. Uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma dica muito boa para vocês que estão indo formar, é ter um sistema dentro do consultório online, que seja o Simples Dental, Clinicorp, tem outros aí também, softwares, mas que vocês já vão começar no online. E ali você coloca foto, ali você coloca tudo do paciente. Principalmente a parte financeira, estando ali dentro, facilita muito. Inclusive a parte financeira. Você tem um controle que é fantástico e a gente teve que transcrever todos os prontuários que eram em papel, em ficha, para isso, para o sistema online. Então, se você começar com isso, assim, gente, melhor, né? É vida. Sim, com certeza. Muito bom. A gente sabe que a gente aqui na empresa também tem essa dificuldade muito grande com o marketing. A gente vê gente postando coisa para cá, para lá, muita concorrência mesmo, muita gente fazendo propaganda enganosa, igual a gente estava conversando ali atrás. Sim. A gente sabe que o marketing é a alma do negócio, a propaganda é a alma do negócio. E vocês, dentro da empresa de vocês investem no marketing, nas redes sociais? Como é que o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que o marketing deve ser uma das partes mais importantes para atrair paciente? O que funciona mais, o que funciona menos? Então, eu acho que o marketing é essencial. A palavra é essa. Não dá para não ter um marketing na clínica. O que acontece? Como a gente já é mais antigo, a gente já tem muitos anos de formado, a gente tem uma clientela que o boca a boca funciona muito bem. Cidade pequena também, né? Exatamente. Mas isso em cidade grande, você vai ter o bairro que de boca a boca vai funcionar também. Então não tenha medo, não. A coragem é essencial. Então, uma das coisas que eu tive que trabalhar em mim é o aparecer em rede social, em outdoor. Eu não gosto, apesar de que todo mundo acha que eu gosto, eu não gosto. Eu sou muito tímida, mas eu entendi que hoje para a gente é essencial ter o marketing. Nós não temos um marketing para clínica, assim, é muito orgânico, é muito... a gente faz, não tem nenhuma
Na verdade, a gente já contratou empresa de marketing. Empresa, isso que eu queria falar. Mas não funcionou muito bem. A gente, nos cursos que a gente fez, a gente viu que isso funciona muito, às vezes, para franquias, para clínicas, às vezes, que apelam um pouco mais para aquela questão de muito volume, né? Como a gente cobra pela consulta, isso já, por exemplo, já é um fator limitante para esse marketing que muitas clínicas fazem. Elas fazem aquele marketing muito massivo, enche de paciente, não cobra consulta e vai filtrando ali, cada 100 que vem, pelo menos 10 fechando, tudo bem. O nosso sistema é um pouco diferente. Então, como a gente trabalha com especialidades, já temos uma carreira já consolidada há um tempo, facilita muito porque o paciente que sai satisfeito, ele traz pelo menos mais um ou dois. Então, a gente consegue, dessa forma, fazer um marketing efetivo com o próprio paciente. Então, o nosso paciente é a nossa melhor propaganda. Né? Claro, a gente faz outdoor, a gente faz um pouco de Instagram, a gente já chegou a fazer um pouquinho de Facebook, mas nada substitui o cliente satisfeito. Então, o trabalho bem feito também. O nosso resultado maior, pelo menos que funcionou pra gente, foi esse. Não significa que não vai fazer, colocar dinheiro ali no Face. A gente viu que o dinheiro... Primeira parte, escolha seu nicho, escolha seu avatar. Qual que vai ser o seu cliente? O que é? Você vai atender o quê? Classe A, classe B, classe C? Como que vai ser? Depois que você entendeu isso, você vai direcionando ali o marketing. Não adianta a gente fazer propaganda, disparar ali no Facebook, se vai vir aquelas pessoas que não vão... Não parecem com a clínica. Né? Exatamente. Eu acho assim, o marketing ele é super válido, ele é importante, aparecer no Instagram é importante, fazer aquelas publicações que chamam o paciente é importante. A gente, como já tem muitos anos de clínica, né? A clínica é nova, mas de consultório já tem muitos anos, os nossos pacientes já fazem isso pra gente, né? Mas quem está começando, por exemplo, e não tem isso, não tem opção, né? É fazer vídeo no Instagram, é publicar para que o Google, né, quando procurar dentista em lugar na sua cidade, caia no seu nome. Isso aí hoje em dia é fundamental, não tem como não fazer. A gente faz pouco, porque a gente tem essa outra forma de trabalhar que pra gente funciona. Já pela questão dos anos que a gente já tem aí, né, de estrada. Muitos anos já trabalhando aqui e a gente fala muito sobre a clínica, fala um pouco sobre a carreira de vocês e, querendo ou não, podemos falar que vocês se tornaram referências nas suas áreas aqui em Diamantina. É uma pergunta assim, que eu vejo que não só na odontologia, mas em outras profissões também rola do pessoal. Como é que você faz para, quando se torna uma referência naquilo, ou se torna uma referência na cidade, não estagnar e continuar se reinventando? Vocês falaram, conversando com a gente antes, muitos cursos, muito estudo. Isso não é um problema pra gente. Eu acho que isso aí é tão parece um comichão. Ir no congresso, estudar, encontrar com colegas, participar de coisas dentro da odontologia é tão gostoso que pra gente não é esforço nenhum. Então, para algumas pessoas, eles até pensam que precisam tanto de congressos, viajam tanto pela profissão, mas é porque, ainda mais que os dois são da mesma profissão, acho que ajuda muito, né? Então, imagina, se um é advogado e o outro é dentista, vai para o congresso de odontologia, quem é advogado não vai achar graça. Então, pra gente isso é muito fácil, né? E acaba que você, querendo ou não, aproveita. Quando você vai viajar para um congresso, você passeia, você conhece pessoas, você faz contatos, faz networking e compra equipamentos novos, você conhece coisa nova. Eu sou muito da tecnologia, então isso aí nos instiga a toda vez que tem algo legal a gente não consegue não ir. Ele já tá assim, janeiro vai ter um congresso, porque a gente cansou um pouquinho do mesmo congresso. A gente foi 2 anos seguidos no congresso em Nova York. Não, mas porque eu, por exemplo, na hora da feira, né? Ela quer às vezes fazer outra coisa. Deixa eu ir na feira, que eu quero ver a tecnologia, quero ver os equipamentos. Eu fico apaixonado por aquilo. Ela, vamos fazer outra coisa. Então, já foi 2 anos seguidos nesse congresso. Aí janeiro vai ter outro congresso. Aí eu fico de olho ali onde vai ter um congresso. E assim, quando é em outro país, é legal você ver um pouco o que a gente estava conversando mais cedo, né? Como que os dentistas já se comportam? Como é que é a palestra deles? Como é que eles conversam? E é uma hora boa de você treinar o seu inglês e conversar com pessoas diferentes. A gente encontra muito brasileiro. O Congresso de Odontologia, acho que no mundo inteiro tem muito brasileiro, né? A gente conhece, a gente fez uma grande amizade com o pessoal do Rio de Janeiro. Viraram amigos nossos que a gente encontrou no Congresso. Então, tudo isso é prazeroso de fazer. Então, a gente não tem, assim, sacrifício. E o conhecimento, eu acho que ele é um pouco viciante. Se você está ali estudando, se capacitando,
Aí vê um negócio, nossa, tem uma novidade ali. Principalmente na harmonização, as coisas são cíclicas. As técnicas, a técnica de Botox que eu aprendi quando eu me formei em especialização é outra. Hoje já é outra coisa. Então, assim, se eu paro ali, mesmo na harmonização, gente, não tem jeito, a gente tem que correr atrás. Então, você tem que ter prazer. Prazer em estudar, prazer em vontade de ter ali novidades sempre. Às vezes a gente deixa um pouquinho os meninos de lado. Sim, faz parte também, você não consegue abraçar o mundo. Mas é legal que os pacientes reconhecem isso. Os pacientes, tipo, poxa, você trouxe equipamento novo, a gente usa, por exemplo, anestesia eletrônica, né? Ela goteja o anestésico. O paciente fica louco com aquilo, poxa, você me anestesiou, não mais aquele não sofrimento, senti dor, né? Não é aquele negócio esquisitão que você chega com a ponta de uma agulha do tamanho, um carpule. Então, assim, aí a gente tem scanner intraoral, que é o Aitero, que é o melhor scanner que tem dentro do consultório. A Patrícia trabalha com endolaser. Então, assim, você vai, conhece a tecnologia, vê se ela se adapta ao seu público, traz para o consultório, trabalha com algo que oferece para o paciente o que tem de melhor, vê o resultado daquilo acontecendo. Então, isso é tão legal que a gente faz de uma forma quase que natural. Eu vejo assim, eu tenho um carinho imenso, porque eu faço com prazer e com aquele amor de... Você tá pegando a pessoa ali, às vezes, que tá ali com... Patrícia, tô separando, eu tô triste, eu tô depressiva. De repente, já chega assim, 2 meses depois, nossa, minha vida mudou. Mudou como? Mudou lá dentro, mas a gente fez parte daquele processo. A pessoa, a autoconfiança é tudo, o autorrespeito. É uma coisa assim, que é muito legal para vocês todos que estão ainda, né, por formar. A odontologia é uma profissão fascinante. É fascinante. Ela é assim... de poucas profissões podem dar o prazer de exercer como odontologia. Eu digo tanto pela essa questão de participação em congressos, a vida entre profissionais, quanto o reflexo disso na vida dos pacientes. Não sei se é porque eu trabalho com dor, por exemplo, né, orofacial, e quando você tira a dor do paciente, ele volta feliz e te manda mensagem no WhatsApp: você salvou minha vida, eu estava querendo suicidar porque a dor estava 10, 15 anos me incomodando. Criança que tem uma maloclusão terrível e você corrige, Patrícia com harmonização e deixa a pessoa mais jovem, com afeição, né, com autoestima melhor. Devolve, sim. A odontologia, ela é fascinante. Então, assim, para vocês que estão em formar, pensem sempre dessa forma, porque eu sei que tem gente que às vezes vai desanimar. Vai assim, a odontologia tá com nada, acabou a odontologia, só tem clínica popular. Na verdade, você tem as duas coisas. Você pode escolher que caminho você quer seguir. Mas a profissão em si é realmente uma profissão fascinante. Eu sou realmente apaixonado. E aí, para se diferenciar hoje em dia, o que vocês diriam que seria essencial? Esse cara ele tem que fazer isso, como vocês estão falando aí, para ele ser totalmente diferente dos outros. É trabalhar bem ou só isso não basta? A gente já parte do pressuposto que todo mundo tem a técnica, não é? Todo mundo vai ser... 5 anos lá, né? Estudando. Só que a técnica tem que ter um aprimoramento ali, tem que ter uma pegadinha. Antes você pega o seu primeiro preparo e olha agora o preparo não sofre alteração aí ao longo do tempo. Eu acho que tem que fazer isso muitas vezes. É fazer a mesma coisa. Eu não gosto muito de frase pronta, não, mas tem uma que eu gosto muito, que é o seguinte: sucesso é você fazer o óbvio de forma consistente. O Patrícia acabou de falar. Se você faz aquilo que é óbvio, mas que é necessário ser feito de forma bem feita e consistente todo dia, ninguém vence o longo prazo. Então, não adianta você, igual, por exemplo, academia, vou dar um exemplo. O cara vai lá um dia e pega muito peso e faz isso e acontece e tal, e fica depois 3 meses sem treinar. Ele não vai ter nada. Agora, quem pega pouco peso todo dia, vai lá com frequência, certinho, e cumpre, e faz as coisas certas, esse vai ter sucesso. Ele vai ter resultado, né? Então, não adianta empolgar e postar muito vídeo no Instagram e aquela coisa toda, se você não tem consistência naquilo que você faz, não tem conhecimento daquilo. Então, se você faz bem feito e da forma correta, o longo prazo vai te devolver tudo aquilo que você fez. É porque as gerações mais recentes são muito imediatistas, então todo mundo quer tudo muito rápido, né? Então vai olhar pra gente e vai assim, nossa, que legal, os dois têm um sucesso na odontologia. Mais de 20 anos. Tem 28 de formado. Então, assim, tem pessoas com 4, 5 anos que às vezes tem mais sucesso que a gente? Sim, mas vamos pegar
a maioria, vamos pegar a média, não vamos pegar um ponto fora da caso curva. isolado, né? A gente não pode pegar exceção. Não vamos pegar exceção e tornar regra, né? É porque então, assim, senão vai ter sofrimento ali. Porque você vai olhar pra graminha do vizinho e ela Que vai é estar sempre sempre mais mais verdinha e você vai falar e vai te dar depressão e não é o legal. Então, assim, é fazer com consistência o óbvio e capacitar. Investir em curso, gente, não tem jeito. E os cursos são caros? São, mas tem que fazer, não tem... Na nossa época, você recomendava um profissional ou procurava um profissional de acordo com o currículo dele. Normalmente ele tem mestrado, tem doutorado, tem especialização, tem experiência, tratou tantas pessoas e tal. Hoje é muito comum você ir no Instagram e falar assim, tem muito seguidor? Vou lá, tem pouco seguidor, não deve ser bom, né? Tem pouco seguidor e tá, tem um verificado lá no Instagram. Só que na verdade, gente, conhecimento não se compra, se conquista. Você tem que ter o conhecimento para você exercer aquilo ali bem feito e no longo prazo e continuar. A gente acompanha alguns casos de Instagram aí, a gente vê casos feitos com IA, né, que a gente estava falando mais cedo, casos que você vê assim, o cara fez um tanto de caso ali só para colocar e nem é ele que atende. Filtro. Então, assim, tem filtro. Você coloca antes e depois com filtro. É uma série de coisas que a gente... A gente tem que saber filtrar para não sofrer com aquilo, entendeu? Então, as coisas não vêm de graça. Sem esforço, é difícil. Pode acontecer com um ou com o outro? Pode. Mas com a maioria não vai ser assim. É aprendizado, é fazer o óbvio de forma consistente, é entender que as coisas têm um prazo para acontecer, que não vai ser da noite para o dia. A gente trabalhou em serviço público, trabalhou em consultório pequeno, cidade pequena, cobrava pouquinho, até conseguir ter o que a gente tem hoje, né? Então você não pode olhar para quem está lá na frente e querer estar onde ele está sem passar pelo que ele passou. Perfeito. A gente teve muita renúncia e determinação aí nesse caminho. E coragem. Acho que coragem... Muita coragem. Vocês falaram muito de essas renúncias que você falou que teve que uma semana por mês você tinha que ir para fora, ele em outra cidade para tentar montar um consultório, para depois voltar. É uma pergunta que a gente sempre faz, mas eu acho que é muito legal porque serve muito pra gente. Sim. Mas pra vocês falarem também. Olhando lá o Dr. Marcos aqui na Papéódio, então a doutora Patrícia lá na qual o conselho que vocês dariam para ele hoje, olhando para trás? Vou dar essa oportunidade de conversar com ele. Você não tem nenhuma dúvida de responder, que é o seguinte. Claro que o conhecimento, como a gente falou aqui, ele é essencial, sabe? Ser bom tecnicamente, saber o que você está fazendo e fazer os cursos dentro da odontologia, isso é básico para você ser um bom profissional. Agora, aprenda gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão do tempo e... Outra coisa que é importante, que não tem a ver só com odontologia, é investir quando você é jovem. Porque às vezes a gente tem aquela questão assim de gastar tudo que ganha e tudo mais. Eu não tive essa orientação, por exemplo, passo muito com meus meninos, né? O Lucas essa semana mesmo já estava comprando Bitcoin lá no celular dele. Pô, eu não tenho Bitcoin, você está comprando Bitcoin? Então, assim, isso é muito legal. Eu não tive essa orientação, né? Então, guarde para o futuro, porque a odontologia é uma profissão um pouco desgastante. Então, se você aprende a gerir tempo e dinheiro, você vai ter um futuro mais promissor, porque nas horas das vacas gordas você guardou para a época de seca. Isso aí acho que é fundamental para quem está começando. É isso, a gente conversa muito e eu comungo também dessas palavras, é o que a gente já chegou à conclusão. Muitas vezes a gente está conversando e fala, nossa, mas a gente perdeu tanto tempo com isso aqui ou para chegar nisso aqui. Por que a gente já não formou, já fez direto, já foi nananã, eu na saúde pública? Gestão naquela época? Mas não tinha nem internet, quando a gente formou a internet era precária. E naquela época não tinha também, não. Não tinha YouTube, não existia Instagram, não tinha nada disso. Mas a resposta é que tudo tem sua hora, tem seu tempo. Às vezes você tá ali, poxa, aconteceu isso, por que aconteceu? Porque precisava acontecer aquilo ali para você ir para aquele caminho, então... Não ter revolta, não ter sentimento de rancor e entender que a vida tá te conduzindo também. A gente ter muito... Exato, a gente ter muito controle sobre ela também não é legal. Deixa que ela vai te conduzindo. Gente, foi um prazer enorme receber vocês aqui. Adorei. Foi muito bom estar aqui. A gente deixava de falar a noite inteira. A gente convidou várias vezes e sempre vai continuar convidando, que é muito Obrigada. bom. Antes do primeiro episódio, a gente já tinha 3, 4 pessoas. Ó, essas pessoas aqui a gente vai chamar. Vocês estavam na lista com toda certeza. A gente ia chamar vocês em algum momento. Já tava assim, não. Certo.
E a Deixa eu gente, anotar, se a deixa gente eu fala, anotar. né? Se deixar. E quase Tem que não assunto. vinha, né? Porque a primeira vez que a gente marcou, eu tive um trânsito horroroso lá em BH. Hoje eu tô meio gripada, a voz não tá 100%, mas é isso, a gente fica muito feliz, gente, eu adoro, o que eu puder contribuir, o Marcos também é assim, a gente gosta de falar, deu pra perceber. E a iniciativa de vocês, né? Isso que vocês fazem aqui é muito legal. Isso aqui, se não nessa época tivesse, pra gente aprender, igual vocês estão aprendendo aqui, Sim. é um pouco de gestão também, né? Poder tirar essas dúvidas com os profissionais, se espelhar um pouco neles, isso é muito legal. Vocês estão de E parabéns, lembrar vocês assim, ó, estão o de Marcos parabéns. falou aquilo ali, vamos tentar ver se a gente pula aquela, né, Aquela o etapa, percalço. né? Talvez Eu acho que todas as vezes que a gente encontra mesmo, tem aquele negócio, a gente sai meio animado com a odontologia. Eu acho que é o diferencial da E gente ela olhar e realmente ver. é uma Tem profissão. gente que Sim. faz isso com a gente, né? Igual eu acho que todas as 3 pessoas que vieram aqui, o Henrique, o Marcos e a Patrícia, o Caio, todos os 3 episódios, a gente saiu assim, ó, ainda tem um caminho, ainda vai dar certo. Dá um ar de esperança pra Claro. gente e mostram coisas, assim, caminhos diferentes que conseguiram chegar em diferentes resultados, mas que foram muito positivos. Isso Então, aí. tenho muito a agradecer vocês. Ai, que Nós bom. agradecemos. Não vai, estamos não vai ser a sempre à última disposição. vez que estaremos juntos, que sempre que tiver evento ou que tiver alguma coisa, a gente adora Pode conversar, chamar, Pode eu contar com a gente. amo vir aqui e falar um pouquinho. Obrigadão, Show de e bola espero que demais. vocês gostem. E é isso. Deixa aí redes sociais suas, você sabe de cor? Sei. Deixa eu Sim, colocar também. perfeito. A minha, o Instagram, né? dr.marcos Correia, Marcos é com U, tá? Do Da Ceon. parte. O da Ceon é CEHOM _. Serron. O meu é DRA_ Patrícia Correia. Show demais. Gente, muito Muito obrigado. obrigado, deixa o curtido aí, compartilha o vídeo, tamo junto, valeu. Até a próxima. Valeu.